Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Esquilo Talks. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre carreira, sobre você começar na internet e chegar até grandes editoras, conquistar um público leitor. E de bônus também vamos falar sobre algo que eu amo, romance clichê. Estamos animadas, Letícia? Tô muito animada. Essa é a leitura de dezembro do Clube do Livro, do Esquilo com a Nasce. Então foi pensada justamente para você aí ouvir e ter vontade de participar desse clube incrível. Você vê as informações aqui abaixo. E se você caiu aqui de paraquedas e não tinha assistido a algum outro episódio, eu trabalho no Esquilo. Tô aqui para representar a marca, para surtar com os autores e fazer 1 milhão de perguntas. E esse papo de hoje vai ser ótimo. Acho que você já pode apresentar. Foi ótimo que você começou a falar. Eu falei, putz, eu nem me apresentei também, né? Hoje foi diferente. Eu tô tão empolgada com o papo e com a nossa convidada que eu nem me apresentei. Mas vale dizer que eu sou a Paola Alexandra, a Paola do Livros e Fuxicos. Sou apaixonada por literatura, sou escritora e amo os livros da nossa convidada, que é formada em moda. Totalmente diferente, E né? também roteiro de cinema. Tem mais de Completa. 10 histórias publicadas. E tem um nome que tem um significado super especial em francês, o qual vamos descobrir hoje. Vamos. Seja bem-vinda, Aimee! Obrigada por ter topado. Gente, muito obrigada pelo convite. Eu amei estar aqui com vocês. Estou um pouquinho nervosa. Mas também sou escritora e amada significa... Aimee significa amada em Você francês. já deu spoiler. Ai, spoiler. não, mas eu Amada. quero dar esse gancho. Peraí. Aimee, conta pra gente logo de começo qual é o significado do seu nome. Naturalzíssimo. Aimee, isso. Aimee é o particípio feminino do passado do verbo amar. Ah, Nossa, que lindo, que profundo. muito lindo. De onde veio esse nome, Aimee? Sinceramente, eu não sei. Meu pai tirou de alguma atriz de um filme francês. Eu nunca vi meu pai vendo filme francês. Mas essa é a história que me contaram e estou Você aqui. aceitou, né? Aceitei, não tive outra escolha, né? Eu tenho que confessar que eu falava Aimee. E eu falava Aimee, na hora eu sabia que tava Aimee. E aí toda vez eu errava. Então hoje, assim, vindo pra cá, Você eu treinou o treinei biquinho. muito. Aimee. Aimee. É francês. Então, assim, foi um treino, mas deu super certo. Não cometi gafe, mas estou te contando de qualquer forma, porque é assim, né? É a realidade. Mas tem Aimee, Amy, Aime, e eu aceito todos. Aimee é muito bom. Mas, Tá assim, valendo. uma coisa que eu achei muito legal é que na sua descrição, você faz parte da Increase, né? Eu entrei no site e fala de francês só no nome. E eu achei isso muito legal, porque, assim, o seu livro, né? Os seus livros são muito reais e, especialmente o que está no Clube do Livro, se chama Ladeira Abaixo. Então, assim, é muito perrengue real o que a gente vê ali, assim, perrengue da vida real mesmo, tipo, é o que Muito acontece. Brasil. Muito, então eu acho isso muito legal, uma característica muito incrível. Eu queria ver com você, assim, enfim, quando você começou a escrever, era uma forma de colocar mesmo a realidade, a sua realidade ali, ou não? Ou isso surgiu conforme o tempo foi passando? Eu acho que isso surgiu conforme o tempo foi passando. No início, quando eu escrevia histórias de colégio interno, que só tinha aquele mundo ali da escola. Que era muito as histórias que eu consumia, né? E, aos poucos, conforme eu fui escrevendo mais livros, eu fui entrando mais na literatura, eu fui percebendo que eu posso falar da minha própria realidade, isso ser legal também. E eu geralmente tenho as ideias dos meus livros andando no transporte público, em ônibus, metrô, etc, etc. E tem muito isso, né, no meu livro, Ladeira Abaixo. E eu tive a ideia realmente no ônibus. Então, eu acho que eu fui inserindo coisas do meu cotidiano nas histórias, porque não é só o meu cotidiano, é de muita gente também. Então, espero que as pessoas gostem. Aimee, antes da gente falar um pouco mais sobre o seu livro, eu queria entender como surgiu a Aimee leitora. Porque eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que antes de um escritor, sempre tem um leitor. Quanto mais você lê, quanto mais você entra no mundo da leitura, mais vontade você tem de estar imerso nesse mundo de outras formas, né? Então, como surgiu a Aimee leitora? Eu acho que ela teve, assim, vários inícios. Ela foi, não foi, não foi. Na escola, assim, a escola sempre me incentivava muito a ler e minha mãe também. E aí eu li, né,
os livros lá desde a infância, Pedro Bandeira, A coleção etc. Vagalume. E só que eu lembro de uma época que foi logo que eu terminei a escola, aquelas férias mais longas, assim, antes de começar a faculdade, eu li muito livro. E isso foi lá em 2007, mas eu descobri a Julia Quinn em espanhol. Ai, que legal! E aí eu li todos os Bridgertons e li... Bom, muito romance de época. E acabou que acabaram os livros, porque, né, você precisava ter um computador para ler. Agora não é mais assim, ainda bem. E eu estava no meu primeiro dia de faculdade em moda, sem nada para fazer, sem conhecer ninguém. E aí eu peguei meu caderno e comecei a escrever uma história. No caderno? No caderninho lá, porque Uau. eu estudei a vida inteira numa escola só, então eu conhecia todo mundo. E aí eu fui para uma nova cidade e Começar um ciclo novo, exatamente, um lugar sem novo, conhecer com pessoas ninguém. novas. É assustador. As pessoas de moda todas, né, belíssimas. E eu, sei lá, com meu all-star, minha calça jeans, meu coque frouxo. E aí eu comecei a escrever a história e todo dia que eu chegava de manhã, não fazia amizades, estava fazendo uma historinha. E foi assim que eu comecei a ser a escritora. Isso faz... A gente já tinha feito essa conta antes, desculpa, vou revelar meu segredo. Isso faz 15 anos, né? 15 anos escrevendo. E aí, durante esse processo, por exemplo, você escreveu essa história no caderno. Como foi o clique de, agora eu quero publicar, eu quero que as pessoas me leiam? Foi fácil? Foi difícil? Foi... Não, acho que não pelo menos para mim não foi fácil, assim. Eu mandava essa história que eu escrevia no caderninho, eu chegava em casa, digitava e mandava para uma amiga minha. Eu lia as histórias dela, ela lia as minhas. E ela falou, ai, por que você não coloca na internet? Eu falei, tá. Será? Tá, mas espera aí, que eu também não vou me colocar na internet, eu vou colocar só a história. Vou fazer um fake. Você usa o pseudônimo? Uhum. Que legal! Aí eu fiz a minha comunidade fake e lá fui eu. Postei 3 livros. E aí, no quarto, eu falei, eu acho que esse aqui, agora que eu já fiz 3 e não desisti, eu acho que agora eu quero realmente escrever um livro de papel. E aí, no final das contas, eu vi que não precisava ser de papel, que os outros 3 livros, na verdade, já me trouxeram os leitores, que era o que eu mais queria. Então, a partir daí, eu comecei a entender que era isso mesmo que eu queria publicar, não importa onde, em todos os lugares, se possível. E é isso. Que gostoso. E quanto tempo? Você falou que foram 3 histórias. Quanto tempo até você deixar o fake e assumir o Aimee? Nossa, eu acho que foi muito tempo. Porque as 3 histórias eu escrevi todas no mesmo ano. Entendi. E a próxima história, eu logo consegui um contrato de publicação. Uhum. Com uma editora pequena e tudo mais, mas consegui. Só que esse contrato demorou 5 anos para o livro chegar, de fato. Uau! Nossa. E aí, nesse meio tempo, a plataforma onde eu postava parou de existir. E aí, ninguém me sabia que era eu, né? Era o fake. Então, Você precisou se redescobrir. redescobri. E aí, o que você fez? Achei outra plataforma. Viu, pessoal? Assim, Sempre em recomeços. busca de plataformas. E aí, eu redescobri aos poucos também, né? Assim, Mas usando o seu nome. Comecei a usar meu nome, Ai, comecei em eventos literários e apresentar meu trabalho. E assim, às vezes a pessoa falava assim, acho que eu já li um livro parecido com esse. Aí eu falava, exato. Tentava descrever assim um pouco o que acontecia. Ela, eu que escrevia. E esse papo, assim, é muito sobre esse processo, né? De começar, de fato, ali nas plataformas de publicação, que você interage com o seu leitor e conversa, para, né, de fato, assim, começar a publicar com uma editora, ter todo esse processo, né? Um pouco mais, assim, pensado, né? Tem todo um revisor, tem uma pessoa que vai fazer a capa, tem todo um processo para o livro chegar para a pessoa. Então, como foi, assim, quanto tempo, né, foi para você chegar em uma editora?
E como que foi esse período em que você publicava? Você continuou nas plataformas? Você chegou a publicar um livro completo de maneira independente antes? Como foi a sua trajetória para chegar, né, onde você está hoje? Nossa, foi longa. Aquelas, né? Conte-nos Senta que os lá vem segredos. história. Eu assinei o contrato em 2008, eu acho, 2008, 2009, e o livro físico saiu em 2014. Nisso teve a morte aí da plataforma, eu descobrindo novas plataformas e me descobrindo mais como escritora também. Só que quando o livro finalmente ficou pronto em 2014, como era uma editora muito pequenininha, eles falaram, olha, então, tá aqui o livro, mas a gente não vai ter como comercializar. Ou seja, ou fica aqui no estoque esperando a gente ter condição, ou você compra a tiragem inteira e se vira. Falei, vou me virar. E aí foi basicamente com a editora mais independente também. Uhum. Então, eu fui a muitas bienais levando meus livrinhos na mala, e a muitos eventos apresentando para pessoa a pessoa. E eu acho que a carreira, assim, cresceu mais a partir do momento que eu consegui uma agência. Essa da Increase. Como aconteceu? Porque, assim, às vezes as pessoas que estão acompanhando, elas não têm muito essa noção, né, do contato, de como acontece. A gente já falou com a Alba participou aqui, né, que é uma das fundadoras da Increase, e deu para conversar um pouco mais, mas da sua visão de autor, como foi esse namoro, né, que a Alba usa, um namoro? Nossa, inclusive a Alba, que é a minha gente, a minha né? também. E foi muito, assim, fora dos padrões. Foi na Bienal? Foi durante uma Bienal? Não, ela me viu num vídeo. Tava eu, a Clara Savelli e a Larissa Siriani. A Larissa chamou eu e a Clara pra gente gravar um vídeo falando, né, sobre ser escritora e sobre as dificuldades, o que a pessoa pode evitar, enfim. E aí a Larissa e a Clara estavam falando, olha, sou agenciada, isso ajuda muito na minha vida e não sei o que lá. Aí eu fui a última a falar, eu tava tipo, não tenho agência, mas eu tento todo dia. E aí a Alba viu esse vídeo e me adicionou, assim, e pediu um texto meu para ela avaliar. Olha lá, gente, o date, entendeu? É tipo um Exatamente. Tinder literário. Eu acho que é muito importante isso de você estar presente. Não só fisicamente, mas online, enfim, para ser Você visto. precisa ser visto. Exato. E aí foi isso, ela gostou do que eu escrevi e desde então seguimos juntas. Desde 2000 e, sei lá, 17. E aí, eu comecei a escrever livros com ela e isso ajudou muito, assim, né? Ter uma opinião profissional sobre o meu texto, saber onde eu precisava acrescentar coisas, tirar coisas, o que eu podia fazer para melhorar o ritmo, tudo. Eu amo estudar essas coisas e a Alba me ensinou muito. E a partir daí eu falei, bom, agora o contrato com a grande editora vem. Não veio. Um plot twist. Spoiler. Não veio. Eu escrevi mais uns 3 livros em que foram apresentados para as editoras. E aí o processo nem sempre é rápido, né? Então, eu acho que... Mas vale dizer o período aí mesmo. Você falou de 2017? Eu entrei em 2017 na Increase e eu assinei o contrato com uma grande editora, a Nasce, ano passado, 2021. Então, um tempinho, né? E a gente vê que o mercado literário para autores nacionais, agora que ele está de fato olhando com atenção para esses nomes. E principalmente, um ponto que é bem importante, é a comédia romântica, né, Ivê? Sim. A gente viu que teve algumas figuras nacionais que conseguiram visibilidade dentro das editoras, né, de literatura contemporânea, principalmente quando a gente fala de literatura jovem. Mas o romance em si é um passinho de cada vez, é realmente passinhos de formiguinha, né? É verdade. E aí a paciência, e lidar com as suas expectativas. Exatamente, isso aí eu acho que é a parte mais difícil, né? Da gente saber que isso não quer dizer que a qualidade do nosso trabalho é boa ou ruim. É só que o mercado tem o seu próprio tempo também, né? Com certeza. E
Bom, depois de muita espera, deu tudo certo. E eu acho que, assim, valeu a pena a espera. Porque agora tá tudo tão lindo, sabe? Tá tudo tão do jeitinho que eu queria, que tô muito satisfeita. E é legal, porque você continua publicando livros em plataformas online e também tem agora o respaldo de uma editora para apoiar ainda mais o seu trabalho e levar ele para leitores que talvez as plataformas digitais não estavam conseguindo alcançar, né? Esse seria legal para quem está ouvindo e assistindo, você contar um pouco mais desse livro em específico, né? Vale dizer, como a gente comentou, que você tem mais de 10 histórias, 10 comédias românticas publicadas nas plataformas digitais. E agora tem esse livro com a editora Nasce, que é o livro do mês Maravilhoso. do Clube do Livro do Esquilo com a Nasce. E aí fala um pouquinho mais da sinopse, de como surgiu essa história. Então, como eu falei, eu tava lá no ônibus e no Rio, quando eu trabalho, eu moro em Niterói e eu trabalho no Rio. Quer dizer, não mais, mas enfim. Eu ia muito, pegava muito esse caminho e quando passa pela Lapa, tem as ladeiras para Santa Teresa. E eu olhei e falei, gente, imagina morar aí. Ladeira abaixo, porque são íngremes e eu geralmente penso em história pelo título. Então, eu tinha pensado nisso. Ladeira abaixo seria um título bem legal para uma história. Agora, eu preciso pensar numa pessoa que desce essa ladeira e que tenha vida indo ladeira abaixo também. E aí, eu pensei nessa menina, Antônia, que mora lá em Santa Teresa. Ela estuda em um canto da cidade, ela trabalha em outro canto da cidade. Então, ela tá ali nessa correria o tempo inteiro. E ainda por cima, ela tem uma vozinha que tá com princípios de Alzheimer. Então, para ela equilibrar tudo isso, é muito difícil. Sorte a dela, que ela pode contar com um ex-melhor amigo dela, que ela dorme no ônibus. Na verdade, esse encontro é como... Esse encontro, pessoal... primeiro que eu adoro reencontros em histórias, mas esse em especial teve um... Um quê de vergonha alheia. Um quê de você se esconde no livro, assim, você fala, não aconteceu isso. Exato. Eu sou uma pessoa que eu durmo muito fácil e às vezes acontece de eu dormir no ombro de alguém. Sim, eu peço perdão a todas as pessoas que eu dormi no ombro. Mas eu nunca tive a infelicidade da Antônia, que é dormir no ombro de um conhecido. De um ex-conhecido. Essa que é a palavra-chave, né? Um ex-conhecido. Ex-conhecido. Ex-melhor amigo. Ex-conhecido. Exatamente. A torta de climão formadíssima. Mas, por sorte, o Gregório é ótimo. E encara a situação muito bem. E também encara a barra de ajudar ela a cuidar da avózinha. Que, francamente, é a minha personagem favorita, porque... É a melhor. Só queria falar isso. E eu, assim, quando eu li essa cena do reencontro, eu ria tanto, porque eu também sou essa pessoa que dorme muito fácil no ônibus, assim. Eu juro, ontem vindo pra cá, aquelas, né, contando coisas de bastidores do podcast. Vindo pra cá, eu venho, né, numa viagem, ônibus. Eu dormi no ônibus e aí a minha mãe me ligou pra ver se tava tudo bem. E eu não lembro de ter atendido ela que me contou que eu atendi. Falei, eu tô dormindo. E aí eu desliguei na cara dela e voltei a dormir. Boa. Completamente surtada. Então eu já dormi no ombro de muita gente também, sem querer. Então quando eu li essa cena, eu ria tanto. Eu falei, gente, já imaginou encontrar um cara que eu tinha um crush, que era meu amigo, no ônibus, que derrota que ia ser. E aí eu me identifiquei muito. Dormindo. Gente, juro, assim, é muito vergonhoso quando acontece, assim, é uma vontade de abrir um buraco no chão, se enfiar e morrer, assim, não quero nunca mais existir pra não sentir essa vergonha de novo. Então, lendo foi um misto de vergonha alheia, de meu Deus, isso aqui é muito bom, e de, nossa, podia muito ser eu. Então, assim, é muito legal, porque traz essa sensação de quando você tá vendo um filme, né? Mas de identificação também. Muito. Porque você se diverte, mas você se identifica, você fala, ah, poderia ter sido eu. Sim, poderia muito. Que bom que foi ela, mas... Ainda bem. É aquele tipo de coisa que a gente até comentou em um dos episódios, né? Que, tipo assim, reencontro é ótimo, mas no livro, na vida real, não tanto. Mas, assim, é
tão legal e te envolve de um jeito. E assim, foi até engraçado saber que você estudou roteiro, porque lendo parece muito um filme de comédia romântica. Então, assim, é muito legal. E eu queria ver contigo, assim, o que te inspirou, né? A história surgiu durante uma andada de ônibus, que já é incrível o nome. Eu amo muito. Nossa, super. A capa muito. também. Ai, a Ficou capa é muito linda, linda. maravilhosa. Tem toda uma conversa com a história. Linda demais. Os personagens, mas vou chegar lá. Pode terminar essa pergunta. Mas a capa foi bem o que me chamou a atenção mesmo. Eu troquei no esquilo na hora. E aí eu queria ver contigo, assim, o que te inspirou durante o processo de escrever esse livro. Esse livro, para mim, foi o mais difícil dos meus mais de 10 livros. Esse foi o mais difícil de escrever. Porque ele fala sobre um tema, né, que bate no nosso coração. E, bom, a ideia inicial surgiu disso, mas eu acho que o tema central, que é a vozinha com Alzheimer, eu vi essa cena há muito tempo. Antes de eu ser escritora, minha avó paterna teve Alzheimer por 10 anos. Eu não era muito próxima dela, mas eu tinha uma prima que ela morava junto. E eu lembro da minha prima, assim, com 10 anos, ela era uma criança e ela estava tratando minha avó como se fosse o bebê. E aquilo ficou sempre na minha cabeça. E aí, na hora que eu estava pensando em motivos para a vida da Antônia estar indo por ladeira abaixo, eu pensei em trazer esse tema, que já era uma coisa que faltava eu falar. E, bom, acabou que deu certo, só que enquanto eu estava escrevendo, eu comecei a escrever esse livro em 2017 e eu terminei ano passado. Demorou muito tempo. Eu intercalei com vários outros livros. Meu avô começou a ter demência. E meu avô, eu sou muito próxima. Né? E alguns sintomas são muito parecidos. E aí eu ficava com medo de escrever e acontecer com ele. Porque as cenas que eu já tinha escrito já tinham acontecido. Ai, foi horrível, pensei em desistir. Mas, bom, o tempo ajuda, né? E aí acabou que eu demorei muito tempo para escrever, eu fui bem tranquila. E agora eu tô relendo porque, não sei se pode falar, mas assim, conteúdos extras. Com certeza, pode falar. Pode sim. Não pode falar qual mas tem conteúdo extra exclusivo para quem tá no clube. Então, assim, importantíssimo. Então, eu tô relendo para pegar alguns detalhes ali para eu elaborar meu conteúdo extra. E tá sendo muito bom, assim, eu tô bem orgulhosa do que eu fiz. Eu acho que esse é um livro realmente que pegou um ponto muito difícil para muitas pessoas. Eu mesma, era uma coisa que eu pensava assim, eu não sei se eu estou preparada para ler. Minha avó morreu no meu aniversário 2 anos atrás, então eu ficava pensando assim, não quero ter uma vozinha fofa nessa história, porque daí eu vou lembrar da minha avó. E também tem, né, duas pessoas muito próximas da família, a avó do Manu que ficou quase 20 anos numa cama com Alzheimer. Então, a gente se vê nessa história. Então, e é legal saber, né, da sua parte pessoal também, porque uma coisa que eu acredito muito, que a gente falou bastante nessa temporada, é que é muito difícil você separar autor de obra, porque você se derrama naquilo, é o que você acredita, é os seus valores. Às vezes, você nem percebe que você quer conversar sobre aquilo, que você quer escrever aquilo. Quando você viu, a cena já tá ali, ela já faz parte do que você produziu. E aí eu queria saber de todas as suas histórias, todas elas carregam a sua verdade? Carregam algo que você acredita? O que não pode faltar da Aimee nos livros dela? Por mais que esse livro, tô aqui, né, emocionada e tudo mais. Todas nós. Hoje eu jogo em todo mundo. A gente deu uma segurada aqui pra não dar uma borrada. Mas eu gosto muito de escrever comédia. E A gente percebe também. Tem uns momentos sensíveis e emocionantes, mas tem a parte de rir também. E isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Então, acho que o senso de humor eu tento sempre colocar nos livros. E romance, óbvio, mas assim, eu gosto daqueles romances com detalhezinhos, sabe? Não sei, dormir em cima do ombro da pessoa. Só tem uma cama. Isso, exatamente. Então, eu gosto muito disso. Realmente, assim, do romance que derrete o coração e tentar fazer a pessoa rir alto.
A gente vê isso nessas histórias, elas são sempre muito divertidas e sempre rola uma identificação, assim, com os personagens, os protagonistas. E eu queria saber quais são suas referências quando você pensa em escrita, a bagagem que você traz, quais são as autoras que te inspiram, assim? Nossa, são tantas, né? Mas é muito engraçado isso que você falou de, tipo, a gente se derrama ali, às vezes a gente nem nota. E aí, quando a gente vai pegar pra revisar, enfim, a gente começa a perceber as referências, né? E isso é muito engraçado. Eu gosto muito, muito da escrita da Marian Keyes. Assim, fui até a Inglaterra atrás dela, literalmente. Porque ela faz isso. Ela faz... sempre tem um tema muito pesado e é muito engraçado ao mesmo tempo. Agora que você falou, eu consegui muito, tipo, unir as duas na minha cabeça, porque de fato é muito isso, nossa. Nossa, não, mas Dá pra espera ver. lá, eu tô a léguas de distância dela. Não, mas é muito Esse essa momento união. tinha que ser assim, mas espera lá, eu tenho uma voz muito mais única que a dela. Não, por favor, aí vem. Eu represento o povo brasileiro, eu tinha que vir uma coisa assim, cara, vamos valorizar. Não, com certeza, assim, né? É muito. Uma vida de transportes públicos é a minha representatividade brasileira. Mas, assim, tem muito, acho que porque... Nossa, eu já li tantos livros dela e tantas vezes. Mas eu acho que autores brasileiros também, né? A Ione Simões aqui, Paola. Ainda mais porque eu comecei lá no romance que era meio colégio interno, meio de época, então tudo assim que é de época e brasileiro também fala muito comigo. Imagino. Mas eu gosto muito também, enquanto leitura, assim, da Rai Tavares. Ai, sim. Nossa, sou muito fãzoca dela. Porque tem esse humor, assim, Sim. muito dela, né? E eu acho isso muito legal, porque mostra que a gente tem uma ideia do romance, que o romance, ele é sempre sobre duas pessoas se apaixonando, e não necessariamente, né? Então, as pessoas precisam entender que o romance é como narrativa, né? Romance romântico, é uma trama que é capaz de ir para vários lugares. A gente já falou aqui de romance que vai para o suspense. A gente já falou de romance que vai para fantasia. Então, assim, para o romance que vai para o drama. O romance com comédia funciona super bem. O romance que traz amadurecimento, crescimento, provações familiares, também vai muito bem, porque a nossa vida é assim. Nós não somos só pessoas que estão programadas para se apaixonar. Não, a gente tem um trabalho, tem que ficar horas, né, num transporte para chegar no trabalho. Tem relações complicadas com a família, com o ex, com a amizade. E o romance romântico é muito grandioso, é muito, assim, gigantesco. E a literatura nacional como um todo, eu acho que tem crescido muito. Você sente hoje, assim, que esse mercado mudou? Você sente que tá tendo mais espaço? Porque 15 anos, né, me escrevendo. Então, você sente que mudou? De fato, eu acho que ainda tem muita coisa para melhorar. Como que você vê o mercado hoje? Nossa, hoje eu acho que eu tô muito mais otimista, porque você entra na livraria, você vê, sei lá, nas redes sociais, e grande parte dos livros que estão sendo lidos e falados sobre são nacionais. E eu acho que isso é importante tanto do ponto de vista da gente autor, mas também a gente leitor, porque quando a gente começou, as minhas referências eram basicamente romances americanos. Então, eu escrevia... Eu não sei como, porque... sobrenomes diferentes, né? Exato. A gente usava, tipo, o Hoster, e o Silva, gente, e o Santos, entendeu? Eu quero ver um Silva O no Oliveira, livro. não é? Nossa, mas isso é muito verdade. Assim, eu não, né, eu escrevi às vezes com a minha amiga, que a gente lia muito, e aí... temos mais uma descoberta! Não, mas assim, era muito podre, tá? Porque a Quando gente que você vai gostava... publicar o seu livro? amiga. Eu vou ficar mesmo na conversa, na brincadeira. Sei, vamos esperar até o final da temporada. Quem sabe um dia, mas assim, eu e a minha amiga, a gente tinha Tumblr, né? Era isso, era o Tumblr. E aí tinha às vezes, tipo, uma historinha, eu gosto do menino, né? Escreve uma história assim, bonitinha com o menino que não pode ter o nome do menino. Porque vai que, vai que alguém Marcos, vê. Aí você colocava Márcio, era Não, tem até o maravilhoso. nome, eu lembro até hoje o nome do menino, gente, assim, ficou...
Foram anos atrás do mesmo menino que me renegou muitas vezes, mas tudo bem. E aí mudava o nome, era sempre uma coisa... É o clichê do cão e gato. Super, uma coisa americanizada, assim. E é muito engraçado como a gente vê que não faz nenhum sentido, né? Nenhum. E é muito legal hoje ver. E eu tenho lido muito livro nacional. Por causa do Esquilo, né? Eu comecei a trabalhar e eu, tipo, meu Deus, eu quero ler tudo. Sim. E depois da Bienal, principalmente, que acho que foi uma coisa que fomentou muito, né? E isso de, tipo, cara, tem muita gente legal escrevendo. Então, é muito bacana ver o espaço, E a né? internet também, como a Aimee falou, hoje você entra na internet, o TikTok, o Instagram, e você vê as pessoas falando sobre literatura nacional e os próprios autores tendo espaço para divulgar suas obras. Então, né, por exemplo, você tem uma presença na internet que você pode falar, olha, esse aqui é o meu livro, ele se passa em tal lugar. Então, você tem, né, um poder ali dentro da internet para falar, olha, leia essa história que se passa no Brasil. Antes, não, a gente precisava se adequar aos espaços que vendiam livros, e esses espaços que vendiam livros sempre falavam das mesmas coisas. Quando eu fui escrever meu segundo romance de época, a Alba, que é a nossa gente, ela falou assim, por que não o Brasil? Por que você quer escrever sobre a França? Porque eu queria que se passasse em Paris. Por quê? Meu, a gente mora aqui. Aí porque é mais difícil, porque quase não tem, porque quase ninguém faz. Naquela época eu falava, quase ninguém faz, ninguém quer escrever. Será que as pessoas querem ler? Se ninguém tá escrevendo, as pessoas querem ler. E ela falou, me lançou um desafio. Eu precisava de um cenário X, que eu achava que só tinha em Paris. Ela falou, se você achar esse cenário no Brasil, você vai ter que escrever no Brasil. Eu falei, beleza, não vou achar. Eu precisava de um hospício para alienados. Eu achei. E aí eu tive que escrever. Então é muito legal você ver hoje que as pessoas esperam isso, mas antes não era assim. Não tinha... A pessoa queria ler o que sempre chegava para ela, que é o que a gente já debateu antes. Perdão, tá, pelo termo, mas eu não quero que um homem de 50 anos siga escolhendo as minhas escolhas, o que eu vou ler. Eu quero poder escolher o que eu vou ler. Então, eu vou na internet, sigo a Aimee e falo, Aimee, e aí? O que você tem para me oferecer? E falando em internet, você no Twitter... eu amo acompanhar, gente, é um acontecimento. Você curte tanta coisa incrível que eu olho, eu dou tanta risada e falo, gente, é a melhor. Então, né, como que é a relação com as pessoas que te acompanham na internet, nesse espaço que foi onde você cresceu? Pois é, então, eu me sinto muito em casa. E eu acho que eu nunca vou querer parar de escrever para a internet, porque a resposta é mais rápida, foi onde eu cresci. E eu consigo formar amizades também, né? Que eu quero ter amigos. Importantíssimo. E eu acho que o único problema é que me distrai muito. Né? Reveses. Então, eu lembro da última vez que estava escrevendo um certo conto. E tava eu lá no Twitter, né? Curtindo, tweetando. E aí vinha minha gente assim, só colocava aqueles olhinhos. Ai, te entendo. Tipo, o que você está fazendo no Twitter? Saia do Twitter e vai escrever. Exato. Mas você acha que isso te aproximou dos leitores também, no sentido de feedback? De te falarem, olha, esse livro fez com que eu sentisse tal coisa? Sim, eu acho que eles têm muito mais abertura para virem, assim, por mensagem, não precisa ser uma postagem nem nada, falar a opinião deles e a gente ter uma conversa a respeito, assim, né? E por que... Não é só dar a opinião e como se fosse uma resenha. O que eu adoro também, mas eu gosto também de debater e saber, o que você mais gostou e o que poderia mudar, enfim. E tem gente, assim, tanto da internet quanto dos eventos literários, já que eu vou para a Bienal divulgar meu livro desde 2014, que eu vi crescer. Gente pequenininha que agora está casado com filho. Como aconteceu isso, Que né? rolou, né? E eu ia falar sobre Bienal também. Você começou ali, né? Seu primeiro livro, você pegou a malinha com o livro cheio e foi vender. Eu teve uma outra autora que falou isso também, a Clara Alves, né? Com Conectadas. E a Clara Savelli também. Sim. Nossa, tá vendo, assim? É muito legal o poder. De vocês na Bienal com a mala. Eu lembro da Clara, a Clara Alves fazia brownie. Então, eu lembro disso, sabe? Eu via, às vezes, o cansaço, sentadas, assim, no final do dia. E aí, aquela conversa de, quantos livros você vendeu? Quantos leitores você alcançou? E a gente via elas, né? Era um exemplo de pessoas que estavam
vivendo da escrita, numa época que a gente falava, será que tem espaço? Será que a gente também conseguiria, sabe? Isso é muito legal, assim, eu olho de longe e falo, ai, que orgulho! Tipo, eu tava lá, eu acompanhei tudo. Porque eu acho assim que quem escuta, ou quem vai entrar nas redes sociais da Aimee, quem vai ler o livro dela agora, né, no Clube do Esquilo, vai pensar assim, pô, olha que legal, olha como ela escreve bem, já tem 10 livros publicados, olha onde ela chegou. Mas não vê os corres, né, Aimee? Nossa. Tudo que você já passou, e não só no sentido de ir pra Bienal, vender os livros, mas até pra escrever um livro, né? Porque é muito difícil. Como que é a sua rotina, assim, de escrita? Você tem uma rotina Tenho. bonitinha ou é mais... Eu gosto da rotina e eu demorei muito para escolher a minha profissão, assim, né? Fiz moda, fiz cinema, queria fazer clipes quando eu era no ensino médio. Você queria produzir o clipe ou você queria gravar o clipe? Eu queria o clipe como uma popstar? Tudo! Era tudo meio assim, sabe? Eu não tinha muita noção. E assim, quando eu decidi que eu queria ser escritora mesmo, eu tô muito firme nesse sonho. Então, hoje em dia, a minha prioridade é assim, eu não me mantenho só com a escrita, eu dou aula de inglês também. E já tive outros trabalhos, enfim. Mas, para mim, a prioridade é ter tempo para escrever. Então, eu trabalho bem pouquinho. E eu tenho a manhã e a tarde para escrever. Meu sonho seria escrever de manhã e revisar à tarde. Mas eu sempre estou muito imersa no processo. E eu faço ou reviso ou escrevo. Mas eu gosto muito e eu tento manter ali uma média de palavras. Não consigo, mas a luta é diária. Mas você escreve todos os dias. Todos os como dias. um trabalho, uma rotina bonitinha. Viu, pessoal? Tem uma rotina. E, além disso, tem outros rituais? Porque tem todo aquele estigma do leitor... Tem todo aquele estigma do leitor imaginando o autor bonitinho com o seu coque ali, né? O seu chazinho. Tipo, ai, tem algum ritual? Ou é tipo... Cara, vamos conversar sobre a realidade. Não, eu tenho só o ritual de café, né? E aí eu escolho a xícara Mais inspiradora? apropriada para o Legal, momento. gostei, É uma cena mais entendi. romântica, então uma xícara mais romântica. Uau. Então eu tenho... Os spoilers. Pode começar a postar no Stories, ó. Né, O dia de hoje, olha, essa era a minha xícara. Isso é bom, Gostei. gosto. E é isso, assim. E, bom, eu não tenho uma atenção muito boa, então tá o programa, a página em branco aberta, o Twitter tá aberto, outra coisa tá aberta e é assim. Você não usa bloqueador. Não. Porque tem algo que... Uma outra autora, que é a Lola Salgado, que me ensinou que isso existe, que é um bloqueador. Sim. Que você bloqueia tudo pra você poder escrever. Não funciona pra você. Eu me sinto excluída do mundo. Ai, Vai que o que aconteceu, sabe? Vai que, e ultimamente acontece, né? é De do importante. nada explode uma super Um notícia. segundo que você tá sem celular, você fala, o que tá rolando, gente? Eu perdi tudo nesses segundos que eu fiquei fora. É muito louco isso. Então, eu fico ali todas essas horas disponível para escrita. Entendi. Você escuta música enquanto escreve? Eu escuto bem no início, assim, enquanto eu tô abrindo a história, eu já coloco a playlist, alguma coisa que vai me ajudar. Mas aí, quando eu começo a escrever mesmo, eu desligo a música, porque eu gosto muito de cantar. Canto muito mal, mas adoro cantar. E então, isso me distrai. E você já sabe o que vai escrever naquele dia? Porque a Alba conversou aqui, né, no encontro que a gente teve, sobre escaleta. Então, que é algo que alguns autores usam, né? Podia contar um pouco mais para as pessoas? E quem não sabe, sonha em escrever o livro e tá lá. Tá, o que eu faço primeiro? A escaleta, na verdade, eu aprendi no curso de cinema também. Legal. Porque, né, você vai resumindo ali as cenas. Eu gosto de fazer um capítulo a capítulo, mas eu não planejo o livro inteiro. Entendi. Porque eu sei mais ou menos como vai terminar. Eu sei como começa, porque estou começando. Mas o meio é a ladeira, né? É. O meu é assim, vai. Exato. É carrinho de rolimão. Eu dou ali uma abertura para a história acontecer, até porque às vezes eu já tentei planejar tudo, aí chega no capítulo 4 eu já mudei. E às vezes a própria Alba percebe coisas na história que podem ir por caminhos diferentes e a gente vai deixando a história fluir, mas eu sempre sei o que vai acontecer nos próximos 3 capítulos. Entendi.
Então, você tem o início, tem mais ou menos o final, e aí você planeja, sentar hoje, eu vou escrever o primeiro capítulo. O que vai acontecer? Primeiro, segundo e terceiro capítulo, e escreve esses. Terminou esses, aí é o que vem pro futuro. Isso. Também faço assim. Olha, tô no caminho certo. Então. Gente, eu tô amando que essa temporada tá, assim, quem quer começar a escrever e tem dúvida, tipo, envia o link da playlist da temporada Com inteira, certeza. que a pessoa vai ter, tipo, um tutorial, entendeu? Que E é muito depois, completa. escrever o livro inteiro ou escreve e vai revisando? Escreve e vai revisando. Eu Como que é o seu escrevo... processo? Eu escrevo um capítulo, reviso, mando pra Alba, ela volta, enquanto isso eu já tô escrevendo outro. E eu também tenho um problema sério que eu escrevo vários ao mesmo tempo. Vários dependendo... livros? Aham. Como você consegue? E às vezes Que não tô legal! muito na vibe de um, eu falo, vou abrir esse aqui que tá mais dinâmico. E eu não sei se vocês fazem isso, mas antes de dormir, eu fico imaginando os personagens, eu coloco eles pra dormir. E aí, quem estiver dormindo na hora ganha o dia seguinte. Como assim? Não, explica direito, que eu amei, Eu tô muito sério. curiosa, calma. Eu não sei, assim, eu fico pensando ali no que vai acontecer a história e tal, só que eu preciso dormir, né? Quero. Você fala, Aí eu- fulano de tal, boa noite. Aí eu invento uma cena em que eles vão dormir. Às vezes tem a cena no livro, às vezes ela não cabe. Mas assim, saiba que todos os meus personagens já dormiram muitas vezes na minha cabeça. Isso é muito bom. Eu é tipo amei. pessoinhas, né? Mas Pessoinhas reais. porque são estão vozes, aqui. né? Que estão ali, que aparecem em momentos muitas vezes inoportunos. Falando com você. E não é você, não é sua emoção. Não é algo que você precisa. Como que você vai lidar com aquilo? Botar pra dormir. Adorei. Aí, Gente, parece Acho- tipo um processo quando eu escuto autores falarem, né? Autores não, atores falarem, tipo, pra incorporar o personagem é quase isso, só que são vários. Vocês, que O que você bacana. faz? Eu escuto vozes na minha cabeça. Com que frequência? Todo. Gente, guerreiras, muita força, viu? Você perguntou se eu quero escrever. Não, obrigada, já tá Acabei de suficiente. descobrir que Deixa não. pra A minha ansiedade já é o suficiente de vozes na cabeça, então deixa quieto. Nossa, isso é muito legal e muito interessante. Muito. E qual que é a sua maior dificuldade no processo de escrita? Eu acho que a partir do capítulo 3 começa a dificuldade. É bem específico, né? O 3. É porque acho que pro primeiro capítulo especificamente, você depende meio que da inspiração, porque surge a ideia. Então, deixo aquilo fluir. Aí, o segundo, geralmente, é o reflexo do que aconteceu no primeiro, né? O que aconteceu a partir O dali. desenrolar, né? Isso. E aí, o terceiro, eu fico... Legal. E agora? O que eu faço? Pra onde eu vou? Exatamente. Aí é que eu começo mais uma coisa de uma escaleta para eu tentar entender para onde aquela galerinha vai. Espero que eles sigam meus comandos, às vezes não, Às mas... vezes, Mas paciência. é legal você ter esse norte, né? Porque vai te guiando, assim. E o que você faz quando não tem inspiração? Sentou a fazer a escaleta e nenhum personagem tá falando com você, não tá rolando. E aí? Mudo de história. Escrevo o outro livro. Gente, Nossa. maravilhosa, entendeu? A mente dessa mulher... Mas agora eu queria fazer uma pergunta pra vocês duas. Dos livros que vocês já lançaram, teve algum que vocês começaram? Provavelmente sim, mas começaram pensando em um final específico. E aí no meio o final mudou completamente. Tipo, o final foi pro lixo, esquece, nunca mais. Com certeza. Com frequência. Em Livre para Recomeçar, eu reescrevi o final em 10 dias. Porque ficou muito ruim o primeiro que eu escrevi. Porque como eu idealizei as coisas, elas tinham caído para um drama que, pra quê? Sabe? Era muito desnecessário. Eu tinha matado o personagem, tinha rolado coisas assim que eu não tava muito bem. Eu não tava muito bem. legal, E aí é. eu lembro que quando eu terminei, foi um alívio, assim, porque foi um livro muito difícil de escrever. Ele mexeu com emoções muito tensas minhas. Aí eu terminei e mandei pra Alba. E eu falei, olha, o final eu acho que não tá muito bom. E aí ela me ligou, ela falou, você tá bem? Quer conversar? O que rolou ali, sabe? Gente, Tipo, isso é tinha muito umas coisas muito assim. Daí eu reescrevi. Então, é muito comum, porque é bem o que a Amy tava falando. Às vezes a gente tem um caminho pro personagem, mas não é aquele que ele quer contar. Só que uma coisa que eu aprendi, eu não sei se você sente isso, Amy, é que quanto mais eu forço,
Eu tô lá, não, eu quero esse final. Então eu tô batendo. Foi difícil de escrever final de livro pra recomeçar. Por quê? Porque não era o final que os meus personagens queriam. Então eu tava batendo ali em uma tecla que não era pra ser. Se eu tivesse sido mais atenta a ele, se eu tivesse diminuído meu orgulho, sabe? Me aberto mais aos personagens, eu não teria sofrido tanto. Eu só deveria ter deixado as coisas fluírem. Mas as pessoas acham que ao escrever você está no controle. E não é. Nossa, inclusive, assustador, né? eu amo não estar no controle. Quando você fala, ai, vou escrever essa cena e vai ser mais ou menos assim. E aí, o negócio vai crescendo e assim, eu fico me perguntando, se eu tivesse escrito isso aqui em outro momento, será que sairia assim? Porque eu acho que não, porque foi um troço que saiu tão espontâneo e do nada, sabe? Então, eu amo quando isso acontece. Eu também gosto. Mas eu gosto mais quando é bem tapa na cara, assim. O livro novo que eu tô escrevendo é um romance contemporâneo. E eu sempre falei que, ai, não queria, porque... Enfim, né? A pessoa tinha alguns probleminhas ali, né? E aí eu falei, não é pra mim. Eu sempre vou ser uma autora de romance de época, é a minha praia. E, de repente, eu fiquei 2 anos presa em um livro e eu descobri, não é a minha praia. Eu estou tentando me enquadrar em algo, em uma Paola que eu criei há anos atrás e eu sou outra Paola. E aí, tô escrevendo esse livro e eu tenho um quadro no canal que chama Curiosidades Literárias. Então, eu estou sempre procurando algumas informações literárias do mundo para trazer. E a gente fez uma pesquisa muito séria sobre alguns autores polêmicos e as problemáticas nas quais eles se envolveram. E aí, estava eu escrevendo meu livro. E eu já tinha esse background, né? Eu tinha essas informações lá desses autores e tal. Eu estava ali escrevendo. E aí, vou falar sobre uma tatuagem e eu descubro que e uma frase. Veio uma frase. Eu falei, gente, isso é uma frase aleatória? Vou jogar no Google, porque meu personagem tem essa frase tatuada. Por que ele tatuou isso? Era uma frase desse autor, de um autor que estava envolto em uma dessas polêmicas. Eu falei, eu não quero falar desse livro. Não quero... Mas não é eu que quero. Tipo, eu que mando, meu personagem falou, entendeu? É eu. Pra mim, foi muito assim... Essa história é importante pra mim. Não é sobre o autor, é sobre que essa história me transformou. E tem tudo a ver com a trama que eu estou construindo. Levei um belo de um tapa na cara. Ai, eu amo também quando isso Não acontece. Já aconteceu com você? Nossa, eu acabei de entregar um certo conto. E aí, foi bem misteriosa. assim. E eu sabia que a personagem, ela estava me escondendo algo. Escondendo os leitores, e até aí eu adoro. Só que eu não sabia exatamente o que ela estava escondendo. E aí, quando apareceu, assim, né? Quando eu cheguei à conclusão, eu falei, nossa, mas será? Ai, foi tão... E foi. Gente, é muito legal ouvir vocês falarem, porque acho que pela primeira vez em todos os episódios, são pessoas, são os personagens, são eles. Eles são reais, eles estão ali, eles têm vida própria. Isso é muito interessante. E tanto tem vida própria, como são capazes de mudar quem escreve. Porque eu tô pegando esse gancho... Porque tem uma coisa muito interessante que eu achei muito curiosa. Dentro do Esquilo tem os e-books, os audiobooks e os minibooks. Do nada, mas calma que vai fazer sentido. E os minibooks são contos rápidos, histórias rápidas que podem ser lidas. E a Aimee escreveu Eu e a Torcida do Flamengo. E fiquei sabendo, Aimee, que você virou flamenguista por conta do conto que você escreveu, da história que você escreveu. Como que foi Gente, isso? Isso é muito potente. Muito! Mas você torcia pra outro time ou você não gostava de futebol? Eu sempre fui... Não tenho time. Ah, tá. Menos mal do que se fosse, sei lá, tipo, quem que é? Não sei. Vira casaca que fala? Mas é que, tá tipo, certo? quem que é o Gente, maior alguém é rival do boleiro? Flamengo? Corinthians. O Fluminense? Tipo, já pensou, né? Seria uma coisa que nem, tipo, eu sou palmeirense. Aí do nada eu falo, eu sou corintiana. É, seria que eu pensei em mais fazer. complicada. Algumas semanas atrás, mas... Olha, nossa, você viu? Esse conto, eu tinha ideia para ele há muito tempo. Pode falar um pouquinho sobre ele? Pode, claro, é pra isso. Por favor. Tem essa menina, Thaísa, ela é estudante de medicina, mas assim, ela suou para estar lá. E ela é muito promesseira, tal como eu. Defina a promesseira. A pessoa que faz promessas para tudo. Pra conseguir algo. Para conseguir as coisas. E ela prometeu que durante as férias ela ia aceitar todos os convites. E ela foi convidada para ir no Fla-Flu, no Maracanã. Ela também não tem time, não gosta de futebol. No meu caso, eu não desgosto de futebol. Gosto de ver a emoção das pessoas e ficar...
caramba, né? Como que uma bola e meia dúzia de homens mudam o ambiente? Enfim. E aí, lá, ela encontra com um cara que ela já conhece de amigos, mas ele tá na torcida do Flamengo e ele é fluminense. O que tá acontecendo? E é isso, né? Enfim, e aí eu sempre tive a ideia desse conto e eu nunca levava à frente, porque sempre passava alguma coisa Uma adiante. outra história. Isso. E aí, um belo dia, eu tava no ônibus, sempre, indo pro trabalho, e eu trabalhava na Tijuca, que é perto do Maracanã. E aí, o pessoal subiu no ônibus pra ir pro Maracanã. E eles cantando o caminho inteiro. E eu, assim, em vez de eu estar irritada, porque eu tava lá no trânsito, cansada, com um monte de gente gritando no ouvido, eu fiquei assim... Você quase levantou e falou... Aí eu falei, gente, eu acho que eu preciso escrever essa história sim. E conforme eu ia escrevendo, mais eu ia notando que é isso mesmo, eu sou Flamengo. Gente, eu Do amei nada, isso é muito bom. Eu amei. E tem uma autora na Bienal também que não gostava, uma autora que até nós conhecemos, que não gostava de uma certa banda britânica que foi Sim. formada em um programa super famoso de calores. Ela não gostava, mas ela foi escrever o livro sobre e ficou apaixonada. E ela falou isso no Skill Talks, inclusive, que teve na Bienal. Sim, foi maravilhoso. Muito legal. A gente muda certas coisas, assim, né? Eu já cheguei a provar... Eu não gosto de carne de porco. Não como carne de porco. Tirando bacon, mas aqui eu coloco bacon como se não fosse carne de porco. É a minha mente, minhas escolhas. E eu não como. E aí eu fui escrever uma cena que tinha uma comida indiana que é feita só com carne de porco. Eu queria muito provar aquilo. Porque eu coloquei aquilo na cena e eu queria ter noção do gosto. Eu fui provar. Gostei, não gostei, mas... Provou pelo menos, né? Fez a sua parte A ali como aventura tá autora feita. que se envolve. É muito legal essas partes curiosas do processo. Teve algum personagem, algum livro que já fez você passar um mico? Nossa, deixa eu ver. Que te colocou em alguma situação que você falou, eu só estou aqui por causa do meu livro. Você fez essa pergunta, acho que você tem uma situação eu acho assim, que- né? Pior que não. Não! Eu jurava, eu falei, Eu joguei gente, ela... aleatório, né? Tipo, peguei... Gente, deixa eu tentar lembrar. Assim, tem uma coisa que eu não sei o que acontece. Eu tenho um livro chamado Invisível, que a menina é muito sem graça e ela acha que ela é invisível porque ninguém repara nela. E toda vez que eu pego para escrever esse livro, já foram várias, eu fico meio invisível, as pessoas passam reto. Eu lembro de uma vez, estava toda a minha família reunida e aí a gente foi comer, e a gente era grande, mas a tia bota o prato pra gente, né? E aí tá todo mundo comendo e eu tô aguardando o meu prato. Aí a minha tia, ué, você tá aí desde quando? Ai, que dó. É um livro perigoso esse, né? Nossa, muito! Gente, que loucura! E o que aconteceu com esse livro ele foi o segundo livro que eu escrevi, lá em 2007. Só que quando a plataforma morreu e eu fui passar para outros lugares, eu comecei a revisar e postar o livro, só que ele ganhou muitos leitores. E aí eu fiquei, ai meu Deus do céu, será que é isso mesmo? Aí eu reli e falei, não é isso mesmo, vou ter que mudar tudo. Aí do meio pro final, eu escrevi enquanto eu postava. E era uma loucura, porque o livro já estava todo pronto, mas não era o final, igual você falou, não era o final que fazia sentido para mim. E, ao mesmo tempo, eu tinha que cumprir os meus calendários de postagem. E, nessa época, tinha um grupo, assim, do WhatsApp, que ficava todo mundo... Hoje é dia de postar capítulo, cadê ele? E eu, meu Deus do céu. E aí, eles ficavam esperando comigo. E eu falava, ai, tem tantas palavras, calma aí. Enfim. E esse foi um livro que eu mudei do meio pro final todo. E Ladeira Abaixo teve uma coisa, assim, que eu estava escrevendo com a Alba. E eu tenho muito... Não sei se você tem isso, Paula, mas eu não quero me despedir dos personagens. E Aquele aí, apego sentimental, né? eu nem fico assim travada para escrever, não. Mas a minha vontade é escrever vários finais. Nossa. E aí a Alba falou, tem como você mudar isso? Aí eu fui e mudei. Eu falei, oba, né? Eu queria mesmo. Não, toque mais. Aí eu escrevi um final, eu tive que desescrever esse final.
mas eu gosto muito do jeito que termina. Nossa, gente, esse episódio Se pra preparem mim... pra leitura, né? Se preparem, esse episódio pra mim me trouxe uma outra visão. E olha que, tipo, já tinha... Todos os outros me trouxeram uma visão completamente diferente. Só que essa, gente, as vozes na cabeça, eu tô muito impactada. Eu O amei segredo isso. por trás de um escritor. Ter vozes na cabeça. Vozes na Muito cabeça. bom. Muito, muito. Eu tenho uma cena que o Manu chegou em casa, eu tava escrevendo Volte para mim, e eram emoções que não eram minhas, era do meu protagonista masculino, porque ele tem muito mais de mim do que a personagem feminina do livro. Enfim, o Manu chegou, eu tava deitada no chão do escritório, enrolada, com a minha cachorrinha abraçada, ela era bem pequenininha na época, chorando, e era um choro assim de soluçar. Só que eu não entendia aquilo, sabe? Aí ele sentou do meu lado e falou, o que tá acontecendo? Eu falei, ai, é isso, mas não sou eu que tô sentindo isso, essa raiva toda não é minha. Porque, né, pra quem não sabe, meu personagem foi abandonado, ele ficou muitos anos remoendo aqui. Quando a protagonista volta, ele tá com raiva, ele quer vingança. Então, eram emoções que não eram minhas, e eu tava chorando, assim. Então, é muito difícil lidar com a parte emocional, muito, e é nosso ali, sabe? E às vezes a gente não percebe que tá escrevendo sobre isso. E aí, quando você termina, você fala, ah, era pra mim. Ah, minha protagonista fugiu, ela fez uma escolha que era importante pra ela, porque eu também preciso fazer uma escolha que é importante pra mim. Eu preciso parar de priorizar outras pessoas. Nossa. Aí eu... Que fácil, isso é uma terapia aberta para muitas pessoas lerem. E aí a pessoa vai lá, horrível, 1 estrela. Ai, não, né? Gente, juro. Poxa, amigo! Seja pelo menos mais legal, né? Que saco. Nossa, tem gente que não tem muita noção. Mas é isso, quer ser autora? Se prepare. O conselho, se Fortes prepare. emoções. Mas eu sinto isso também como leitora, sabia? A gente aprende muito escrevendo nossas histórias, porque a gente descobre coisas sobre a gente que passaram batido. Mas isso também acontece quando é uma leitura também. Eu fico muito impactada, assim. E eu fico... E você descobre também as realidades de outras pessoas, né? E às vezes são coisas muito específicas. Sim. Demais. E, Às vezes essa vem parte eu sinto aí. a nota do autor, assim. Eu amo muito não a é? nota do autor. E fala, nossa. é sobre a história da minha mãe. Ah, é sobre algo que eu passei. É sobre... Aí você, sabe, dá uma baqueada, assim. E você entende que todas aquelas emoções que você sentiu, elas só transbordaram daquele livro porque elas eram reais. Por isso que eu acho que os livros que mais fazem sucesso são aqueles que carregam muito dos seus autores. E aí, de novo, é possível separar a obra de autor? E Ladeira Questão. Abaixo carrega isso. Ladeira Abaixo tem comédia, tem clichê. Tem muito de quem é. A gente vê você das páginas, é muito lindo. É que eu conheço, né? Então é diferente. Mas... Eu tô sentindo um pouquinho, assim, é muito legal. Tem a cara dela, isso que é incrível. E é muito bom, gente. Então, assim, clica no link da descrição do YouTube ou do Spotify. Aproveita. É muito bom, vai valer muito a pena. Se você tá no perrengue, pega um ônibus, entendeu? Vai pra faculdade, vou pegar no emocional. Se você passa por isso, leia esse livro, aquelas quase obrigando, né? O Clube do Esquilo e da Editora Dada. Isso, não, pelo amor de Deus. Só aceito se for Você assim, vai brincadeira. ganhar vários conteúdos extras. Exclusivos que a Aimee pensou, gente, assim, é muito legal. Exclusivamente. Ai, é muito chique isso. Nossa, eu tô muito animada, gente. E agora, as perguntas finais. Vamos seguir com comédia romântica. Vamos, por favor. O nosso é o Indique uma Mulher, só que eu acho que dessa vez vai ser mais... indica um filme. Vamos falar de... A gente fez um quadro que é Indique uma Mulher aqui para as nossas conversas. E a gente sempre desafia as convidadas a responderem 3 perguntas. Só que o maior desafio é você só pode responder com mulheres. Então, você pode falar de filmes, de séries, de livros também. O que você quiser indicar pra gente. Então, primeira pergunta é uma comédia romântica geral, né? Indicar Que você uma comédia ama. romântica. Nossa, Difícil, eu amo que moça. Mas assim, é um combo série e filme, que é Os Normais. Eu amo demais. Nossa, é muito bom! E eu via quando eu era pequenininha. Eu não tava ali por dentro da vida de adulto, né? Mas eu achava o máximo, eu achava muito engraçado. E eu lembro que uma vez eu vi uma palestra da Fernanda Young e eu senti isso, assim, que tinha muito dela ali.
E aí foi ótimo. E aí eu gosto ainda mais hoje em dia. Maravilhoso. Faz mais sentido, parece, né? Agora, na idade, quando você assiste, você fala... entendi essa referência. Agora eu entendo de verdade. É engraçado, né? Quando a gente revê algumas coisas. A segunda pergunta era uma comédia romântica brasileira. E agora tá Agora difícil. você pulou a etapa. Então agora eu vou pra internacional. Vamos. Ou pode ser um livro também, né? A terceira é o livro. Deixa eu Sussurro fazendo meu ASMR aqui. Eu vi um filme esses dias que eu amei muito. Não é nem... Tem muito, é igual... É um romance de casal, mas tem muito romance. Que é Catarina, a menina chamada Birdie, que é dirigido e adaptado pela Lena Dunham, que fazia Girls. Sei. E eu amava Girls. E eu fiquei muito impressionada porque é bem infanto-juvenil, assim. É bem uma menina passando pra ser E mulher. essa atriz é maravilhosa. Ela fez Mulherzinhas, a protagonista? Não, porque assim... Esse é Lady Bird. Tanto esse Confundi. filme. Mas Confundi. então, Abaixo. Esse filme é muito bom. muito bom também. Né? E é bem assim, bem parecido. Muito. Só que esse da Birdie é Idade Média. Então ainda tem umas piadinhas assim É com... minha cara. Sim. Tem que ver. Pronto, já vou assistir. E agora um livro que seja de comédia romântica. Que aqueça seu coração, que faça palpitar. Pode ser o último desse ano, né? Pra não ser tão difícil de... Ela olhando pra nossa cara de... Não, tipo, não tá melhorando, Paola. Não é nem... Eu Cupido, vai, que eu amo a escrita da Júlia Braga. Já Esteve tivemos aqui, ela gente. aqui. Fala aí, é bem isso que você indicou das outras categorias. É um romance, mas não necessariamente sobre duas pessoas se apaixonando. Só sobre duas pessoas Isso. se apaixonando, né? Arrasou, Aimee. Maravilhoso. Vocês também, gente. Gente, eu amei muito esse episódio, juro. Ai, eu amei também, Maravilhoso. gente. Tô aqui, ó, saindo com o coração leve. Obrigada por ter compartilhado um pouco mais da sua rotina com a gente de escrita, um pouco mais das suas dificuldades, dos seus sucessos. A gente tá muito feliz aí, já esperando os próximos livros. Você tá escrevendo? Por falar, eu sei que era. Eu me empolgo. A fofoca literária do final. Você tá escrevendo... não, tá, pera. Vamos voltar. Eu sei que você tá escrevendo muitos personagens aí, mas tem uma coisa mais... Tem 2 livros que eu tô escrevendo. Um tá bem no inicinho e o outro tá mais avançado, tá mais na metade, assim. E eu gosto muito dos dois. Não sei se... vou falar. Um é de moto. Ai, viu? Eu amo. De moto? Moto? Adorei. Um menino que empina motos. Ai, muito Brasil. Uma Arrasou. vibe bem motomami, assim. Amei. E o outro é uma vila. Então, Que acho que tem legal. essa pegada um pouco ladeira, assim, que é do bairro. Esse é uma vila. Que tudo. Ai, já Gente, quero. eu quero muito ler. Eu gosto muito dessa vibe BR, assim. Amo. É muito gostoso ver os autores brasileiros sendo reconhecidos e principalmente com histórias brasileiras. Santos, Silva, Oliveira, qual que é o seu? É Silva. É Silva também? Silva Gomes. Não, Mais entendeu, BR que gente? isso não tem. É isso. Eu sou Oliveira e Silva. Tamo em muita casa. Melhor sobrenome Você não também há. tem Silva, né? Tudo prima. Eu amei. sim, Nossa, mas- e a Maísa. É isso. Um beijo pra nossa prima. Ai, gente, amei muito. E como as pessoas te acham nas redes sociais? Aimee Oliveira. Aimee é um pouquinho difícil, né? AIM2S. E é isso. Estou lá, sempre online. Instagram, Instagram, Twitter, TikTok também. TikTok também. Uhul! Por falar em Maravilhoso. TikTok, A dancinha é tudo. gravaremos pro TikTok do Esquilo. Então, vai lá no TikTok do Esquilo, que é @esquilo.br. Ai, eu já tava quase. No próximo você No já vai próximo eu já- colocar. Vamos estar lá com a Aimee, então vai lá seguir o Esquilo no TikTok pra ver o nosso isso. conteúdo bônus. E no Twitter, que é @esquilo_br. A Aimee vive lá interagindo com o Esquilo. Eu amo muito. Sério, muito amigas do Twitter. Então aproveita e segue a gente lá também. E é isso, foi muito legal esse episódio. Muito obrigada por terem participado. E a gente se encontra no próximo episódio do Esquilo Talks. Tchau! Tchau.
Mais um Esquilo Indica, e dessa vez vamos falar sobre comédias românticas e comédias românticas nacionais, para você já colocar na sua lista de desejados e começar essas leituras agorinha. E é maravilhoso que tem tudo a ver com a Aimee, né? Com E certeza. com o que a gente gosta, porque assim, é Sim, só porque a livro gente quer o incrível. clichê, entendeu? Que vai aquecer nosso coração, mas que também vai dar tapa na nossa cara. E ler e ficar, tipo, bobinha e sorrindo pela casa. E quando eles perguntam o que foi, você fala, foi um livro. E eu, tipo, Tô apaixonada, um crush literário novo. apaixonada de novo. E tá tudo bem. E é lindo. E o primeiro deles é, inclusive, de uma das convidadas que vieram aqui, que é Um Salto para o Amor. Ai, eu Esse livro amo. maravilhoso. Muito. Da Ione, né? Então conta um pouquinho pra gente da sua experiência com É um ele. livro super envolvente, divertido, que vai trazer a jornada de uma protagonista que tá se descobrindo profissionalmente. Ela não quer se apaixonar, entendeu? Ela quer focar ali na loja de moda dela. Ela tá com uns lances emocionais e familiares, não quer se apaixonar, mas vai parecer um homem cantor, entendeu? Violão ali, uma voz contagiante. E no meio, enquanto ela se apaixona, ela vai ter que lidar com algo que a autora... Olha, sabe que a gente tem falado muito sobre como alguns livros são surpreendentes, como eles prometem uma coisa e entregam outra? Então, eu chorei muito lendo esse livro. Mentira. Tô falando sério. Foi um tapa, foi algo assim que eu consegui perceber, porque tem um grande plot twist ali. Eu consegui perceber em algum momento da narrativa, mas eu falava, não. É extremamente surpreendente. Se você leu e não se surpreendeu, você não tá vivo, entendeu? Gente, socorro. Nossa, é pra se emocionar. Então, aquele tipo de romance que tem um casal com muita química, mas também sobre amor próprio, sobre você se amar primeiro antes de amar outra pessoa. E eu a amo. lista só aumenta. É isso, É isso, aceitem. entendeu? muito Lidem com livro. isso. Não é nossa culpa se a literatura nacional é extremamente qualificada e tem muita história ótima. E a gente tá mostrando, né? Dando É isso, exemplos. E o segundo também é de uma convidada que passou aqui, mas na outra temporada, que é As Vantagens de Ser Você, da Rai Tavares, que conversou muito comigo, porque é uma menina que tá meio perdida na vida. E aí ela pede demissão, mete louco, chega a falar, não quero mais, vou embora. Cansei dessa vida. É, nossa, muita, tipo assim, joga tudo pro alto, assim, vai embora. E ela vai atrás de um coach, um coach quântico. Eu acho que é isso, gente, juro, não tem condição. É muito engraçado, vai bem nessa energia de comédia romântica. Tem viagem também, né? Tem Passa por alguns viagem. lugares do Brasil bem legais. Pelo Jalapão, eu não sei como fala o nome Ai, desse nem lugar. eu, só sei que é lindo. Procura no lindo. Google e você fica, quero ir. É, quero viajar, só sei isso, apesar de não saber pronunciar. Então, é um livro maravilhoso. Os três dessa lista estão na Esquilo Store. Então, o link tá aqui embaixo. Você pode, né, tanto na descrição do YouTube quanto do Spotify, vai lá, pesquisa e, assim, Boa compre e leitura. leia. É isso. E depois vem contar pra gente se você também deu uma surtada. Mas agora o terceiro é Só um Júpiter, É pra dar risada. da Lola Salgado. E que pra eu passar um fiquei- pouquinho de raiva. Sério? É. Conta pra gente um pouquinho. Ela é youtuber, super famosa. Ela tem milhões de seguidores. E tem aquela coisa da pressão social que essa profissão colocou nela. Então, ela acredita que ela precisa estar sempre linda, sempre fazendo close, sabe? Porque as pessoas vão ver. Então, ela mantém uma vida na internet que não necessariamente é a vida que ela gostaria de levar. Então, sempre tá maquiada, sempre com certas roupas. Tem um noivo perfeito, que... Sabe? Tem essa coisa de manter um relacionamento, tem a relação com a mãe dela. Então, é um livro que vai falar muito sobre as aparências e sobre a pressão que a internet coloca. É maravilhoso. É assim, gente. Os primeiros capítulos, ela vai se esconder no banheiro masculino. E o nosso mocinho está lá. Daí ele, tipo, o que você tá fazendo? Ela tá ajoelhada, escondida, entende? Ele tá, tipo, meio, o que Socorro. tu tá fazendo aqui? É incrível, é super divertido e tem uma mensagem bem fofa. Maravilhoso. E a gente passa raiva também com algumas pessoas, porque não é porque você tá trabalhando na internet que as pessoas precisam ser sem noção com você nos comentários, entendeu? E tem muito disso, Tacando né? hate, entendeu? Sendo grosso. É bem legal o livro. Mas passar raiva às vezes é bom na literatura. na literatura. Na vida Com não. livros. E no final fica tudo bem, porque a gente tá falando de romance. Então, tá tudo certo, É uma pessoal. delícia. Então, por favor, vá ler, clica no link e aproveita muito.